Bom, para todos que estão aqui, sejam bem-vindas. A nossa palestrante desse horário agora da tarde, em celebração, vamos colocar assim, né? Ao Setembro Amarelo do nosso campus, é a enfermeira Elma Malta, especialista em saúde mental, psiquiatria, dependência química e qualidade de vida. Ela atua como gerente de saúde mental do município de Abreu e Lima, então eu tenho certeza que ela tem muitas experiências para passar para a gente, especialmente dentro da nossa localidade, não é? Bem-vinda, Elma, por favor. Agora o palco é para uma apresentação breve, antes da gente iniciar com os vídeos. Ok. Boa tarde, né? Meu nome é Elma, como Camila me apresentou, né? E aí já tenho 10 anos nessa área de saúde mental, de psiquiatria, dependência química, né? E tenho 8 anos em gestão de serviços de saúde mental, né? E obrigada, que agradeço também, né, pelo convite do professor Alex, de Camila, né? Tivemos juntos num outro evento, não foi, o ano passado, de enfermagem, e aí esse ano estamos juntas no evento de saúde mental, né? O Setembro Amarelo. Isso mesmo, Elma. Como a gente disse aqui, depois que a gente pega o contato de vocês, né, a gente não larga mais. Então, Isso é bom. a sua disponibilidade. Hoje, a gente tem uma proposta de falar da rede de atenção psicossocial que é disponível no Sistema Único de Saúde, mas com uma pincelada também de como isso acontece no serviço privado, né? Mas antes disso, eu gostaria de utilizar esse espaço também para privilegiar uma ação que foi iniciada há algumas semanas atrás, que é de tentar mostrar que os casos de indivíduos que sofrem mentalmente e que podem ter a ideia de um suicídio, ou mesmo que já possam ter tentado o suicídio, é algo que é muito próximo de todos nós, para que vocês se sensibilizem e entendam que todos nós somos passíveis de sofrer e que neste sofrimento podemos chegar a pensar em levar ao fim a nossa vida. Então, a gente recolheu relatos anônimos, então não sabemos quem é que respondeu, certo? A partir de um formulário online de pessoas do IFPE, do campus, provavelmente, né, do campus Abreu e Lima, sejam servidores, sejam estudantes, não sabemos. E destes 4 relatos, alguns estudantes, 2 do curso de enfermagem e 2 do curso de segurança, se voluntariaram para ler. Um dos foi até bem interpretativo, né? A gente tem uma aluna aqui que eu acho que tem desejos, né, de trabalhar com atuação, ou seja, ela foi muito realista, eu agradeço muito essa desenvoltura que ela tem, né? Então, eu gostaria de utilizar esse espaço, é menos de 5 minutos, para mostrar para vocês os 4 vídeos e a gente conhecer, então, relatos de pessoas que talvez a gente conheça, mas que a gente não sabia, não é, do que já vivenciou um dia. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela aqui e a partir do momento que eu compartilho, eu não vou conseguir mais ver vocês e nem o chat. Se precisar falar alguma coisa, por favor, abra o áudio, tá certo? Eu fico de olho aqui no chat, Camila. Obrigada, Marcelo. Vou seguir na ordem que a gente propôs, tá? Os relatos. Meu nome é Alex Silveira e eu tô aqui para contar a história sobre um de nós, um membro da família do IFPE, Campus Abreu. Eu tentei me matar. Eu já andava triste e havia acabado de terminar um curso que eu havia feito para conseguir um trabalho, mas não foi o que aconteceu. Eu passei dias procurando, mas não consegui. E daí me veio a vontade de desistir de tudo e até de morrer. Foi nesse momento que veio a ideia de me matar. Eu tentei, mas eu não consegui. E é assim que a história termina. Um de nós não procurou por ajuda e nenhum de nós talvez nem tenha notado que sofria. Um de nós pode ainda estar sofrendo. Venha saber como nos ajudar. Olá, eu sou Kevin, sou estudante do curso técnico de enfermagem
e eu vim contar a história sobre alguém que um de nós conhece. Eu já tentei me suicidar mais de uma vez. Me sentia feliz com tudo que estava ao meu redor. Eu passava por algumas dificuldades e conseguia superá-las. Porém, quando completei 58 anos, comecei a perceber que eu estava perdendo espaço nas programações que eram realizadas. Naquele momento, me percebi sozinho, apesar de ter uma família que me amava, mas eu não conseguia perceber isso. Decidi pedir afastamento do trabalho para poder me tratar, pois fui diagnosticado com depressão. Passei muitos anos negando a minha doença e, sem aderir ao tratamento da depressão, cheguei ao fundo do poço. Tentei por 2 vezes tirar minha própria vida e, por misericórdia divina, com o apoio da minha família, consegui me reerguer. Essa história terminou feliz. Um de nós procurou ajuda e, apesar das dificuldades, conseguiu superar seu sofrimento. Querer ajuda e obter a ajuda de outros é muito importante. Olá, meu nome é Letícia, sou estudante do curso de Segurança do Trabalho e eu vim aqui para contar outras histórias de um integrante da família do IFPE, Campus Abreu. Eu tentei me suicidar. Certa vez, depois de mais um de tantos dias tristes que eu vivia em um relacionamento com a minha mãe, eu tentei me matar. Primeiro eu pensei, vou me jogar do viaduto. Depois eu pensei, vou pegar uma faca e cortar meus pulsos. Por fim, depois de inúmeras coisas que pensei, peguei uma sacola com milhares de comprimidos e nicotina e tomei bastante deles. Passei muito mal, mas ninguém se perguntou. Só a gente sabe o que vai dentro do nosso coração. O sofrimento que estamos passando não é fácil. É assim que mais uma história termina. Um de nós não procurou ou pediu ajuda. Um de nós pode ainda estar sofrendo. É possível ajudar. Falta um último vídeo só. Olá, eu sou a Manuela Oliveira, estudante do 4º período do curso técnico em enfermagem e estou aqui para contar mais uma história sobre um de nós, de um integrante da família do IFPE Campus Abreu e Lima. Eu já pensei em me suicidar. Dos 12 aos 15 anos, passei por um período difícil, com problemas pessoais e na família. Tinha depressão e me mutilava. Por vários momentos tive em mente a ideia do suicídio, mas, sempre no momento de cometer o suicídio, não conseguia. Hoje, essas ideias são águas passadas e, graças a Deus, não faço mais nada disso. E essa história termina assim. Um de nós não procurou ou pediu ajuda. Felizmente, encontrou uma forma de superar seu sofrimento. Podemos ajudar outros de nós em situações semelhantes. Então, gente, esses foram os relatos colhidos e lidos pelos nossos estudantes. Acho que algumas situações elas podem refletir vivências que você já teve ou que já conheceu ou ouviu falar. E é a partir disso que eu acredito que Elma vai poder trazer as experiências e como esses casos, eles dão seguimento, vamos colocar assim, né? Então, Elma, muito obrigada por esse espaço. E aí, a partir dos vídeos, né, eu estava com um lápis, e aí anotei, né, a vivência de cada caso. Então, o primeiro caso, ele traz o relato do trabalho, né, a frustração, né, de não ter conseguido alcançar aquele objetivo traçado naquele momento. O segundo caso, ele nos traz o histórico de uma pessoa de 58 anos, já com um diagnóstico prévio de depressão, né, e que procurou ajuda. Então, dos 4 casos, um foi até o serviço, né, especializado. O terceiro caso, ele traz ideações, né, traz toda aquela proposta de qual ela formulou o plano, arquitetou qual a maneira, né, que a gente trata da periculosidade,
E aí ela chegou, de fato, a cometer o ato com medicação. Mas veja que no vídeo ela traz a fala de que ela chegou a planejar com outros meios, né? E finalizou com a medicação. E aí o quarto caso, ele traz a adolescência. Problemas na adolescência, que chegou a refletir, né, na questão da ideação, e aí trouxe uma punição, que foi essa automutilação. E aí ela fala, superei esses problemas. Mas aí ela não fala se chegou aí para um especialista, se chegou aí para consulta com psicólogos ou com psiquiatra, ou até com a equipe, né, de um serviço, de um centro de apoio psicossocial. E aí, quando eu quero perguntar, será que a questão do suicídio, ele realmente existe só um motivo? Será que nunca acendeu um alerta antes e passou despercebido? Né? Pela manhã, eu peguei algumas, eu assisti, né? Eu pedi, eu disse, olha, eu quero muito assistir, tinha falado com a Alex essa semana, de que eu acharia muito importante assistir pela manhã, para eu ver o que as colegas iriam trazer, e o que eu poderia também complementar nessa tarde, né? E aí eu achei interessante, quando Manuela Bila trouxe, né, essa questão da cobrança da sociedade, né? O que a gente faz para chegar ao objetivo, se comparando muitas vezes em um outro. Mas ninguém pensa os limites. Onde está o nosso limite? Né? E a gente, como profissional, como a gente se vê com o limite? Será que nós, profissionais, somos heróis? Né? Como muitas vezes as pessoas pensam, né? O profissional da saúde não adoece? Adoece. Pois é, né? Outra coisa que pesa muito nesses vídeos e que nos faz refletir é o sofrimento, né? O que cada um passou. E aí a gente reflete, qual é o tamanho do problema? Será que o problema era pequeno na minha visão? E para essa pessoa que está com sofrimento mental, ela vê o problema que é pequeno, do tamanho de um dinossauro. Né? Então, qual o tamanho do problema para você que está passando pelo problema? Né? Essas angústias. Né? Então, se a gente for pegar um caso de ideação e de tentativa, a gente vê que elas estão ligadas a algum transtorno antes, que muitas vezes deu até sinal e muitas vezes a gente não percebeu. Pelo dia a dia, muitas vezes passa despercebido. E ali está o sinal. Né? Então, quando a gente pega aqui, né, as ideações e as tentativas, elas têm ligação com transtornos, é onde a gente vai fazer classificação de risco. Qual é a classificação de risco? Através do comportamento, da entrevista, né, da escuta. E aí, quais os transtornos que geralmente está ligado? Né? Em um grau mais leve, a gente tem o transtorno de ansiedade. Mas em um grau mais elevado, a gente tem os depressivos, os de personalidade, né? Os de psicose, né? Esquizofrênicos. Então, são N casos, N diagnósticos ligados a esse fator, né? E aí, será que as ameaças, elas devem ser levadas em consideração? Né? Durante a manhã, eu vi que alguém falou, mas eu não me liguei ao nome, né? Eu até vi o nome, mas eu não fixei o nome, de que alguém falou, será que a pessoa está chamando a atenção, ou será que realmente a pessoa está na tentativa, ou numa ideação, né? Então, a gente talvez não tenha que pensar o chamar a atenção,
de uma forma de que deixa para lá, né? Como se fosse aquela pessoa está querendo manipular a situação. Não, né? Hoje em dia a gente tem que quebrar esse tabu de falar de suicídio, de falar de ideação. A gente tem que falar francamente sobre o assunto, abertamente, e ser bem objetivo, né? Então, temos que desmistificar essa ideia de que quem ameaça não faz, né? E aí é quando a gente tem que questionar se essa pessoa tem a sensação de que a vida não tem valor, de que não vale mais viver, não vale mais a pena para você viver, né? Então, a gente tem que pensar nessa forma. E aí é quando a gente pega, muitas vezes, será que o profissional de saúde mental, ele está capacitado para trabalhar na saúde mental? Né? Será que o profissional que está na urgência, todos têm capacitação de urgência? Então, tem alguns estudos recentes que falam dessa questão, o despreparo dos profissionais, a qualificação desses profissionais para esse atendimento, né? Para o atendimento de saúde mental, para o atendimento de N áreas, né? E aí está pesando bastante, porque estudos recentes falam que a depressão vai ser o boom, né? Então, transtornos de ansiedade nessa pandemia foi o que mais atendemos, né? E aí é quando se pesa, né? De que para se trabalhar na saúde mental, para se ter esse atendimento qualificado, para se fazer essa classificação de comportamento, do risco, de grau, para a gente avaliar qual é o grau desse paciente chegar a cometer, né, o ato. Então, precisa que o profissional seja capacitado, né? Ele tem que ter uma calma na escuta para dar para o paciente né, a calma de que o paciente precisa para se manifestar, para se expressar. Porque quando o paciente percebe que o profissional muitas vezes está acelerado, querendo saber rápido demais, objetivo demais, né, dá a entender que não tem interesse na história dele. E aí algumas coisas ele corta, ele se fecha e não diz o que realmente a gente está precisando saber para ter a melhor forma de trabalhar, né? Esse diagnóstico, para ser feito, ele depende de uma entrevista, né, do qual é feito com o profissional que vai estar na ponta, que vai pegar esse paciente primeiro, e aí é onde a gente vai conhecer um pouquinho da RAPS daqui a pouquinho, né? E aí ele vai avaliar esse comportamento. E também avalia esse comportamento individual, do qual nós temos que avaliar os fatores de risco, né, e os fatores de proteção. Então, o que é que a gente tem de fator de risco? Né? Cecília, pela manhã, trouxe alguns até casos, né, citou alguns casos. E aí, de fator de risco, a gente tem que pesar se esse paciente já teve uma tentativa ou se já chegou a ter ideação suicida anterior, se já teve caso na família de suicídio, qual é o suporte que essa família tem? Será que é uma família estruturada? Né? A família também precisa da assistência para saber lidar com o paciente. Né? Na saúde mental, a gente tem que acolher o paciente e o familiar para que o tratamento dê certo. Né? E aí é onde a gente vê também a impulsividade dessa ideia. Né? O sexo, como Manuela falou, né? Geralmente as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem cometer o ato mais fácil do que a mulher. Né? A mulher, a gente tem um maior índice de ideação em mulher,
mas quando a gente pega pesquisas sobre o ato, é o público masculino maior, né? Então, essa avaliação, ela vai, né, incluir um questionário que ele é direto quanto à intenção, a ideação e o plano, né? E aí a gente tem que determinar qual é a intensidade desses pensamentos, essas habilidades, de controlar essa impulsividade, né? Quais os fatores estressores? E aí alguém pela manhã comentou, será que foi porque fulano terminou com o namorado? Né? Eu escutei uma história que fulana brigou com a mãe. Será que isso não só foi o estopim, porque já estava no limite? Né? E muitas vezes quem está fora julga em dizer, olha, foi isso. Não existe um foi isso, não existe um motivo. Né? Não existe um. Né? E aí a gente precisa classificar essa urgência e conhecer um pouco da RAPS. Classificação de urgência requer essa avaliação de comportamento e, para isso, a gente tem que caracterizar a periculosidade. Qual o meio? Né? A periculosidade é o meio. Qual é a ideação? Como que é que ele quer cometer? Será que ele tem fácil esse meio que ele fala? Se ele fala que é com medicação, qual o acesso que ele tem? Tem acesso fácil, né? Como alguém citou que no vídeo que tentou com medicação. Né? E aí uma das linhas é não facilitar, tirar os meios de perto dessa pessoa. Né? E aí quando falou, olha, Cecília trouxe até um lençol vira meio no momento. Isso é verdade. Até um lençol vira meio. Né? Um vidro de janela, né? Já tivemos casos de um paciente quebrar o vidro da janela do local que estava em cuidado para tentar se cortar. Né? Então, são realmente casos que mantêm de vigilância, cuidado em vigilância. Né? E aí, eu queria trazer para vocês um pouquinho da RAPS. Né? Então, vou compartilhar com vocês, né? E eu queria saber um pouquinho o que é que compreende a RAPS, né? A Rede de Atenção Psicossocial. Será que essa rede só é os CAPSs e os hospitais como a Tamarineira, os hospitais gerais, né? De leitos integrais gerais? Será que só é isso? Né? Às vezes a gente pensa que saúde mental só é isso, mas não. Saúde mental é tão grande, né? Tão vasta e tão rica, né? Ainda precisa melhorar bastante, mas todas as áreas têm suas falhas também, né? Hoje, Pernambuco tem a RAPS completa, nós temos uma RAPS completa, assistência completa, né? Desde leitos a hospitais de urgência, né? E aí a gente vai conhecer um pouquinho isso. Posso, então, abrir? Vou compartilhar com vocês, tá? Peraí. Apareceu? Apareceu, Elma. Pronto, vamos lá. E aí, para a gente entender a RAPS, a gente tem que saber direitinho o que é que a rege, né? Então, o que é que rege essa RAPS? Né? É a portaria 3.088 de 2011, né? E a nossa rede de saúde mental, ela é integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção, para atender as pessoas com sofrimento ou transtornos mentais, né? Assim como aqueles que também apresentam
essa problemática decorrentes do uso de álcool e outras drogas, né? Ela é baseada, né, em um trabalho comunitário, caracterizado por plasticidade de se adequar à necessidade do usuário e sua família, né? Então, o acolhimento é todos. A gente não pode trabalhar só o paciente, é o paciente e a família, né? E não é a gente que se adequa, não é o serviço, o paciente que se adequa ao serviço. Somos nós que criamos um projeto terapêutico singular para cada usuário, tá? E aí, a RAPS, ela é territorial. Então, quais os componentes? Quando eu questionei daquela questão, será que a RAPS compreende só o CAPS, né? A RAPS, como eu disse, ela é grande. Ela vai desde a atenção básica, né, a unidade básica, o consultório na rua, né, porque nós temos consultório na rua, que pertence à atenção básica, e temos o consultório de rua, que pertence à atenção psicossocial, né? Temos os CAPSes, nós temos aí a atenção de urgência e emergência, né, desde o SAMU a uma UPA, né, salas de estabilizações, né, temos a atenção residencial de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento, né, a atenção hospitalar, que são leitos, né, em hospitais gerais, né, e leitos também de referência de atenção a pessoas com sofrimentos decorrentes do uso de AD. Né, tem as estratégias, né, de desinstitucionalização, que tem os serviços residenciais terapêuticos, as residências terapêuticas, né, e o programa de volta para casa. E temos as estratégias de reabilitação psicossocial. Então, para cada caso, nós vamos ter um fluxo. E aí, para a gente saber qual é o caso, será que todo caso só vai usar o CAPS? Né? Não. Quando um paciente ele comete o ato, tem a tentativa, né? Aí a gente utiliza de leitos de internação. Mas para ele chegar no leito de internação, geralmente utiliza SAMU, urgência, até ficar no internamento. Então, veja que a gente utiliza desde a ponta até chegar ao leito de internamento, né? E aí, desse leito de internamento, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que são os fluxos para cada paciente, né, de acordo com a classificação. Então, deixa eu passar um pouquinho. E aí é quando a gente vai ver o fluxo dessa RAPS. Então, eu fiz um algoritmo para explicar um pouquinho o fluxo. E aí a gente pode, né, falar um pouquinho desse fluxo paralelo aos vídeos que Camila trouxe, né? Então, paciente com risco de suicídio. Como é que a gente vai avaliar? Né? Então, o paciente, ele é classificado como um baixo risco a partir do momento que ele tem um pensamento ocasional. Não apresenta plano, né? Aí a gente faz aquele questionáriozinho e aí a gente vê, será que ele tem apoio social e familiar? Ele tem filhos? O estilo de vida é saudável? Tem acesso restrito a métodos? Esses são fatores de proteção, né? E aí a gente também tenta avaliar os fatores de risco, que a gente falou no comecinho. Será que ele é solteiro? Está desempregado? Tem alguma comorbidade? Tem algum trauma, né, de infância, ou está vivenciando algo? Né? A desesperança, a impulsividade. Né? Então,
A gente avalia esses fatores de proteção e de risco, mas aí, será que isso já foi avaliado? É no CAPS? Onde foi avaliado esse paciente de baixo risco? Aonde ele chegou primeiro? Né? É aí onde a gente fala que o profissional de saúde mental, ele deve ser capacitado. Né? Então, se está na atenção básica, num posto de saúde, ele pode ser avaliado lá, por esse risco. Né? E aí o posto usar do fluxo da RAPS do município. E aí, se ele está enquadrado como um baixo risco, ele vai ser acompanhado em ambulatório, né, na unidade básica ou em um CAPS. Depende do que o funcionário, depende do que o profissional, né, achar de alerta nessa escuta. E aí, vamos dizer, está em acompanhamento lá no CAPS. Melhorou após um período? Houve uma melhora? Se sim, a gente faz o encaminhamento dele para um ambulatório. Se não, a gente volta a avaliar o risco. E aí, como é que a gente fala do médio, o risco médio desse paciente cometer o ato, né? A gente avalia o risco de proteção e o risco dele, os fatores de risco, né? Faz-se as questões bem objetiva, deixa ele expor tudo o que ele quer colocar, porque geralmente o paciente ele também traz uma demanda de fala, né? E aí a gente vê, analisa esse pensamento. Tem a impulsividade, como é que está esse pensamento? Está o tempo todo? Ele já tem um plano, mas ele não tem intenção imediata, não tem uma data marcada, né? E aí, como é que a gente pode trabalhar esse paciente? Né? Além do acompanhamento, que a gente avalia se será CAPS ou internamento, né? A gente tem que envolver essa família e remover os meios de suicídio que estejam próximos ao paciente. E aí, esse paciente já tem um perfil de vigilância. Então, ele ficaria já num CAPS. E aí, como é que funciona o CAPS? Será que seria um CAPS que só funciona de dia? Né? Nós temos os CAPSes, eles funcionam CAPS infantil, o CAPS de álcool e drogas e o CAPS transtorno. E aí nós temos nessas 3 modalidades, temos também os CAPSes que funcionam 24 horas. Né? Então, quando um paciente está nesse risco, a gente coloca ele em acolhimento 24 horas, né? Por pouco tempo, e aí a gente também coloca esse suporte com a família. Quando o paciente volta a ficar com a família, ele vem, passa o dia, de dia fica no CAPS e à noite no acolhimento com a família, mas com a vigilância, né? Como assim? No dia que o paciente começar a gente fechar um projeto, que olha, agora ele vai passar a vir 3 vezes. Então, nos outros dias, a gente tenta fazer visita domiciliar. A gente tenta compreender um pouco como é que está a dinâmica no domicílio, né? Ver como está essa família, ver esse suporte, né? Por isso que necessita do envolvimento da família. E aí, se o paciente melhorou, a gente dá alta para ambulatório e unidade básica. Se não melhorou, a gente volta a avaliar o risco e medir qual é o grau. E aí nós temos
o auto. Então, o auto, ele é quando o paciente ele já tem um plano suicida e já tem o plano de execução, né? Então, já sabe o meio, ele tem alta periculosidade, né? Porque ele já sabe o meio, já está arquitetado, e o plano. E aí é onde a gente, muitas vezes, o paciente comete, dá a entrada na urgência pelo SAMU, fica internado em torno de 30 dias, né? E aí é reavaliado. Então, durante esse tratamento, envolve a família, remove os meios de suicídio próximos do paciente, né? E aí se mantém o contato diário. Se houver uma melhora, ele vai ter alta do internamento para o CAPS. Do internamento, o paciente não recebe alta para casa. Ele vai para um CAPS, né? Se não houve melhora, avalia-se o risco e traça-se outro projeto terapêutico singular para este paciente. Né? E aí, ao chegar no CAPS, a gente faz nova avaliação de risco, né? E traça o PTS. Né? E aí, a gente dá seguimento. Porém, tem uma outra questão. Essa semana, não sei se vocês viram, que saiu, né? Saiu no jornal, no Diário de Pernambuco, né? Saiu no Diário de Pernambuco o seguinte, que os casos de tentativas, né, e os casos de suicídio foram bem menor do que o ano passado, né? E aí me chama a atenção uma coisa, essa questão de tentativa e, né, de suicídio, todo profissional, seja da atenção básica, da urgência, do CAPS, de qualquer serviço, ele deve notificar o agravo, né? Então, deve ser notificado. E aí, eu me lembro que no começo do ano, né, nós pegamos alguns dados dos municípios em uma reunião, e aí, desses dados, o que é que a gente tinha? Que tinha uma falha nessa questão das notificações também. Então, às vezes, chega com a tentativa, e aí é feita aquela urgência de imediato, ou é feito o atendimento, e o profissional que está ali, né, não faz o preenchimento da ficha, no CIEVS ou no SINAM. Né? Então, muitas vezes isso faz, né, uma diminuição no quantitativo de casos que aparece nas estimativas. Né? E aí, de manhã também se trouxe a palavra acolher. Né? Então, a gente trabalha acolher, não é só no setembro. Né? Eu sei que tem essa campanha do Setembro Amarelo. Né? Tem o Janeiro Branco, que também se trabalha a saúde mental. Né? Mas a saúde mental, ela é diária. Ela é diária. Né? E aí, muitas vezes, o pessoal faz, como é que está a saúde mental nessa pandemia? Né? E aí, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Será que não mexeu com nossas emoções? Né? Será que não deu desânimo? Será que nós conseguimos, né, manter nossas atividades do dia a dia, as atividades? Né? O lazer modificou nesse período? Né? As visitas às pessoas queridas.
Pela manhã falou-se da enfermagem, né? E aí nós vivenciamos nesse período de pandemia esse herói, né, do profissional de saúde ser colocado como capa de super-herói, né? E aí, ao mesmo tempo que nós pegamos a TV, a mídia, todo mundo no Face, o pessoal indo para a janela bater palmas, né? Nós lidamos paralelamente com o preconceito. Quantas denúncias não houveram nos conselhos de dizer, olha, meu vizinho me xingou por eu ser uma profissional de saúde, né? Fui constrangido no elevador. Minha vizinha não quis entrar porque eu estava no elevador. Então, tudo isso também o profissional de saúde vivenciou, né? Quantos atos aconteceram aí de profissional no ônibus, pessoal com medo, porque via que eu estava de branco, que era profissional de saúde, né? E algumas pessoas contaram isso, esse constrangimento. E aí, cadê o pessoal que estava batendo palma, nos colocando em posição de herói, né? E o mental desse profissional que estava ali linha de frente, para chegar em casa, para abraçar seu filho, para cuidar de sua mãe, né? E o de quem não estava em linha de frente, né? Mas que precisava sair para trabalhar. E o de quem estava trancado, sem opção, que tinha que realmente ficar em casa. Como ficou a saúde mental das crianças nesse período, né? Tivemos um aumento de atendimentos em adolescentes em crises de ansiedade, com essa questão de ficar em casa, né? De tudo ser não pode, é restrito, só pode ir até aqui, né? Então, é quando a gente pesa que essa questão de ideação, de tentativa, ela vai além de um motivo, né? Ela é multifatorial, né? E aí, eu queria deixar aberto, né, para as perguntas, né? Queria falar um pouquinho também, antes, de como é que esse profissional trabalha, né? Qual o intuito do profissional? Né? O profissional, ele trabalha em reduzir, né, as forças de tensão sobre o mundo psíquico da pessoa, o reforço das ligações afetivas, né? A gente trabalha com essa forma de entender, né, como abordar esse transtorno de base, tem que ser entendido, tem que ser investigado, né? Será que todo caso de depressão comete suicídio? Então, a saúde mental ela é vasta quando se fala do tema suicídio, né? É o não julgar, é o acolher. E aí, no começo, né, Camila fez, Elma, o que é que a gente poderia fazer se acontecer em um ambiente de trabalho? Acolhe teu colega, senta, chama para conversar, escuta naquele momento. Diz, olha, tem saída, né? E aí é quando a gente tem o CVV, que é 24 horas, né? Se tiver condições, sair dali e ir a uma urgência ou ir a um CAPS. Todos os CAPS são demanda espontânea também. Não precisa de encaminhamento, é porta aberta. Chegou, deve ser acolhido, deve ser escutado e referenciado, né, na sua situação. Então, é porta aberta. Mas se acontecer agora, de imediato, com a pessoa que está próximo, acolhe, escuta, não sai de perto,
Porque muitas vezes o sair de perto, vou deixar você aí para pensar, é naquele minutinho que pode acontecer. Então, não sai de perto, né? Fornece ajuda, acolhimento, né? Convida, vamos ao CAPS, vamos à urgência, vamos ligar para o CVV, né? Que funciona 24 horas. Obrigada, Elma. Agora abre-se o espaço para que quem não colocou perguntas ainda no chat, por favor, coloquem. Eu queria aproveitar também esse momento para fazer uma justificativa, né, de que quem acompanhou no Even, haveriam 2 palestrantes para hoje. E eu deixei juntar mais pessoas para falar sobre isso. A segunda palestrante, infelizmente, o marido dela sofreu um acidente, vamos colocar, né, um problema de saúde, hoje, de madrugada, então, infelizmente, ela não vai poder participar, né? São as coisas da vida, acontecem, não é possível planejar por isso. Essa segunda palestrante, Ana Paula Shoa, ela traria para a gente a perspectiva da saúde mental em serviços privados. E aí eu pedi para a Elma, se tiver um tempinho, falar um pouco sobre isso. A gente sabe que a experiência maior dela é com a saúde mental dos serviços públicos, mas certamente ela tem algo para trazer. Mas, assim, é o espaço também de vocês fazerem perguntas agora sobre a temática específica que foi abordada até agora, que é da rede pública. Eu acredito que a maioria de nós aqui faz uso da rede pública em algum momento da vida, e certamente esse é um dos momentos, quando a gente fala do SAMU aí envolvido, não há quem não use o SAMU, não é verdade? Não há quem escape dele. Então, tem alguém que quer fazer perguntas? Como não tem perguntas escritas, vocês podem, e a gente tem um certo espaço, né? Considerando a ausência de uma dos palestrantes, vocês podem fazer as perguntas também de forma verbal. Basta abrir o microfone. Comentários também são bem-vindos. Era isso que eu ia perguntar. Serve fazer um comentário, contar uma experiência? Serve? Eu tive uma experiência bem próxima com o suicídio quando eu era do campus Abreu e Lima, ou quando eu era do campus Belo Jardim. Antes de vir para Abreu e Lima, eu passei 3 anos como docente do IFPE do campus Belo Jardim. E aí, um dia eu estava na emergência de lá com meus alunos e chegou uma adolescente que tinha tentado uma tentativa de suicídio. E aí eu fui lá com meus alunos para tentar ajudar aquela menina, porque a gente precisava, o médico solicitou passar uma sonda nasogástrica e uma sonda vesical. E aí eu fui passar a sonda na menina e meus alunos vieram comigo. E eu fiquei bem impressionada, porque o estágio era emergência, mas era uma emergência geral, não tinha nada a ver, assim, a gente nunca ia imaginar que ia chegar uma tentativa de suicídio lá. E aí os alunos, na hora, olharam para mim, professor, e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu falei, não, a gente vai acolher essa menina da melhor forma possível. E aí, como existe essa questão muito da falta de empatia, ela sofreu bastante, antes até de chegar na mão da gente. Porque os profissionais já tinham falado lá do hospital que não era a primeira vez, que ela já tinha tentado outras vezes, e os próprios profissionais não queriam atendê-la. E eu disse, não tem problema, a gente vai atender. Fiquei impressionada, assim, com a abordagem dos alunos, porque minha disciplina era emergência, estava lá com eles ensinando emergência, e a abordagem deles foi sensacional com essa menina. O acolhimento que eles tiveram, todo o processo, assim, até de segurar na mão dela, enquanto eu estava ali prestando os cuidados à menina, foi impressionante. Então, assim, eu pude perceber esses alunos se colocando no lugar dela, porque na hora ela começou a falar, a gente não tinha perguntado nada, e ela começou a falar os motivos que ela tinha feito e como ela tinha feito, como ela tinha tentado. E aí a gente ficou lá com ela, não é uma situação fácil, porque a gente até
para pensar depois disso, toda a vulnerabilidade assim que ela vivia, e que na fala dela a gente percebia que não era porque ela queria, era uma coisa mais forte que ela, talvez pelo que ela estava passando. E aí a gente voltou para casa bem angustiado nesse dia, e eu também, como não sou da área de saúde mental, fiquei meio que sem saber como conduzir aqueles alunos, mas a gente conseguiu. E aí o que aconteceu no outro dia, eram 2 dias seguidos que a gente ia para esse hospital, e aí a gente ficou um bom pedaço da tarde com essa menina, e deu a hora da gente voltar. E aí nós voltamos para Belo Jardim, porque esse estágio era lá em Arco Verde. E aí deu a nossa hora, a gente teve que voltar. No outro dia de manhã, quando a gente chegou, a gente imaginou que ela ia passar a noite lá no hospital em observação. Mas aí no outro dia, quando a gente chegou, estávamos lá na sala vermelha, naquele vucu-vucu de uma emergência, a menina chegou novamente. E eu fiquei sem entender, porque eu imaginei que ela tinha ficado no hospital e tinha ficado internada lá. Mas não. Eles mandaram ela de volta para casa. A mãe, cabeleireira, precisava trabalhar e deixou ela em casa sozinha, depois da alta dela. E aí ela tentou novamente, e dessa vez de um jeito bem mais sério, bem mais grave, precisou fazer uma cirurgia, mas ela conseguiu sobreviver. E aí, o final da história, eu não sei porque eram os nossos 2 últimos dias de estágio lá, ainda tentei procurar saber notícias dela depois, mas a gente não conseguiu. Eu sei que ela conseguiu ficar viva, pelo menos daquela segunda tentativa. Mas aí não sei o final, mas assim, o que me chamou a atenção foram 2 coisas, foram os alunos tão precocemente expostos àquela situação, terem lidado com aquilo muito melhor, de um jeito completamente diferente de um profissional que já estava lá no serviço. Eu entendo que era um serviço que não era específico para isso, mas mesmo assim, nós como profissionais de saúde, vocês alunos que estão aqui também ouvindo agora, a gente é aluno hoje, mas amanhã a gente também é profissional de saúde. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre. Sendo uma pessoa que tentou cometer suicídio, sendo um presidiário, que a gente pega muito também, até em emergência, outras pessoas, como a gente vê, uma pessoa que estuprou outro. Então, a gente, como profissional de saúde, tem que se colocar no nosso papel de saúde, de cuidar da saúde daquela pessoa que está precisando naquele momento e deixar nossas questões pessoais de lado. E, naquele momento, atender a questão de saúde, aquela demanda que chegou para a gente. Então, minha experiência com os alunos na rede pública é essa, que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Marcela, só falando um pouquinho desse caso que você me trouxe dessa adolescente, né, ela deveria ter sido acolhida, deveria ter ficado sob vigilância em leito hospitalar, e aí depois ser encaminhada direto para um CAPS para ser reavaliada, avaliado o risco e fazer o projeto terapêutico para ela, seja de vigilância no CAPS e em um segundo momento, ou em CAPS e domicílio, mas não fazer o procedimento de urgência e liberar para casa, porque veja que o grau dela, como eu expliquei antes, era um alto grau, né? Ela já tinha o plano e ela já tinha o meio. Então, tanto a periculosidade era alta, quanto o risco. Então, ela não iria parar, ela iria tentar novamente. Se ela tivesse alta no outro dia, iria tentar novamente. O caso que Marcela trouxe é emblemático, né? Assim, de muito do que foi dito pela manhã, da questão da dureza com que o profissional, por vezes, atende, né, o usuário nessa situação. E a gente sabe que existem vários motivos, um deles é a falta do preparo que você está falando aí para a gente, né? Exato. Porque a gente a capacitação, né, de funcionários, de profissionais em outras áreas que não lidam diariamente com a saúde mental, mas que precisa ter essa sensibilidade de escutar as angústias
né, na hora. Isso, como professora de saúde mental, isso é algo que me toca um pouco, porque a gente chegou até essa discussão brevemente outro dia, que comunicação terapêutica é muito associado com saúde mental. Ok, concordo. Mas é associado com a disciplina ou especialização de saúde mental. Mas me diga, existe algum ser humano que está em atendimento que não precisa ter sua saúde mental avaliada? Então, seja na emergência, seja numa enfermaria, seja na UTI, em qualquer lugar em que ele estiver em atendimento, a sua mente está lá junto com ele. Então, assim, eu não vejo como haver essa separação. Então, comunicação terapêutica, saber ouvir, né, é que a gente chama de escuta qualificada, é muitas vezes confundida com escuta dirigida, de você ficar fazendo um direcionamento com o cliente. Você vai fazer não, mas eu não perguntei isso, eu quero saber isso. Deixa a pessoa falar. Às vezes ela está falando e já lhe dá dica de outras coisas. Ah, então foi aí que o senhor fez não sei o quê, né, seu fulano? Então, assim, a escuta qualificada é saber ouvir, e ao ouvir, você já fazer associações que aquele cliente, por ser leigo, não associa que podem ter relações, mas você tem o conhecimento que lhe permite associar, lhe permite direcionar e agir adequadamente sobre aquilo, até mesmo para fazer o encaminhamento dele. É diferente de você fazer uma escuta dirigida, de fazer perguntas focais, ter uma resposta focal. Se a resposta dele foge daquilo ali, você volta ele para o caminho. Isso não é a mesma coisa. E isso não é algo específico de quem trabalha com psiquiatria, com quem se especializa na área. Isso é algo que todo profissional tem que ter. Eu espero que, por mais que a gente, da área da saúde, faça divisões por disciplina, por questões didáticas, que ao final do curso, todo aluno possa ser formado entendendo que a pessoa é uma só. Ela não é o rim, ela não é a emergência, ela não é a mente, ela é uma só, ela é todas essas coisas, não é? E que a gente espera que todos esses conhecimentos eles possam ser agregados, articulados e utilizados de uma forma orgânica, né? E eu acho que o que a gente traz aqui com Elma é a conexão com o que foi dito de manhã. Percebendo tudo aquilo, o que fazemos? Fazemos o quê? E aí Elma traz isso, né? É você não se sentir sem respaldo. Certo, eu vou ser empático, eu vou ouvir. E depois que eu ouço, o que eu faço? Existe uma rede disponível de suporte. Você não está sozinho. Ele não está sozinho. E você não deve se responsabilizar por todos os problemas do seu colega. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui quando a gente diz que a empatia é importante. Não é empatia absorve tudo e agora você é corresponsável, né? Não é bem isso. Você auxilia, compartilha esse momento, ajuda aquele indivíduo lá, mas você tem que também buscar outros meios de suporte que vão ser efetivos, de fato. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Alma? Se deixar, eu falo muito, desculpa aí. É sim, é isso. Né? É acolher, escutar, ofertar a ajuda, e não simplesmente escutei aqui, virei as costas e, olha, procura ajuda. Não. Né? Naquele momento, quando ele te verbaliza, ele está te pedindo ajuda. Né? Se ele te verbalizou a problemática, é porque ele confiou de que você poderia acolher nesse momento e ajudar. Né? Ou até pela aflição do momento, né? Ele soltou ali a ideação, e aí você não vai fazer o quê? Desesperar? Não, nada disso. Acolher, escutar e ofertar ajuda. Você não está só, né? Tem a urgência, tem os CAPSes, mas você não está só e não vai sair só, né? Então, nessa pandemia, nós tivemos colegas que vivenciaram os óbitos. E aí, alguns, quando se viram com o Covid, né, tiveram o pânico, a ansiedade, o medo de voltar a trabalhar ali, de pegar de novo, né? E aí muita gente foi assistido pela saúde mental. E aí foi quando a gente viu que o Corém colocou lá, né, que estava tendo um canal para o profissional de saúde, para o enfermeiro,
né? O CRM também colocou para os profissionais, né? Eu acredito que todos os órgãos saíram colocando para seus profissionais os canais de escuta, de acolhimento, porque com isso aumentou-se muito a demanda, a procura pelos serviços, né? E aí muita gente que não quis nem sair para ir a um serviço de saúde se viu preso. Então, pelo menos tem o canal, o telefone, né? A internet teve muita escuta online. Nesse período de pandemia, como é que a saúde mental estava dando de conta? Né? Além do atendimento presencial, teve também o atendimento online. Foi ofertado pela plataforma online também para o usuário. Todo tipo de consulta virou online agora. A gente evoluiu 5 anos em tecnologia de informação em 6 meses. Aí, Elma, deixa eu abrir espaço mais uma vez. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta para esse bloco? Ou a gente pode entrar e falar um pouquinho sobre como seria esse atendimento se o serviço fosse privado? Não, só tem agradecimentos aqui. Então, Elma, se você puder falar um pouquinho para a gente como Vamos seria. lá. Na verdade, Camila, deixa eu só abrir aqui minha câmera. Deixa eu só abrir aqui. Rapidinho. Na verdade, eu queria só, assim, agradecer a Elma também, que o convite partiu de mim, né? Então, assim, eu agradeço. Porque, assim, eu passei o estágio com os meninos lá no Foi. último estágio do pessoal de saúde mental e participei também de um evento com ela num campus ainda, no outro campus ainda. Então, assim, eu conheço a capacidade de Elma, sei a capacidade de oratória dela também é muito boa. Então, assim, foi um convite que eu fiquei muito feliz de ela ter aceitado, e que eu espero que os próximos eventos a gente sempre chame ela também, que ela tem muito a contribuir, tem muito conhecimento aí para nos oferecer. Então, aí eu deixo o obrigado em nome de todos os professores do IF, e sinta-se bem-vindo quando quiser nos visitar também. Obrigada, Alex. Obrigado pelo convite, viu? Sempre que precisar, você sabe que eu topo. Tá bom. Aí eu deixo aí para as perguntas do pessoal aí, tranquilo. Ok. Como não vieram mais perguntas, Elma, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre como seria no sistema privado, que não existe rede, né? Do privado. Sim. Não existe e existe, né? Existe, mas não tem uma divulgação do fluxo da rede privada. A rede privada, ela conta com as urgências, né? E com algumas clínicas particulares. Então, o indivíduo, ele vai para a escuta de psicólogo, ele vai para a escuta com o psiquiatra, a consulta. Alguns, quando necessita do internamento, né, fica em leito de hospital privado, e alguns, na questão que é associada ao transtorno, quando já tem o transtorno, o diagnóstico de transtorno de base, aí fica também em clínicas terapêuticas. Então, esse é o fluxo da privada. Né? Mas muitos hospitais privados referenciam também para a saúde mental do serviço público, porque no público nós temos a equipe multiprofissional em um único serviço. O paciente ele é assistido por todos. Uma discussão recente é que os planos de saúde estão começando a exigir o cartão SUS dos seus clientes. Sim. Aí isso entra uma outra discussão, que não cabe muito a aula de hoje, né? Porque um serviço privado, para ser contratado, está exigindo que o seu cliente tenha um cartão SUS. É porque ele vai desovar, né? Ele vai desovar esse cliente aí no SUS em algum momento. Bom, mas quando a gente fala que existe ou que não existe uma rede, né, a Elma falou bem, dentro daquela seguradora de saúde, ela certamente oferta mais de um tipo de serviço voltado para a saúde mental. Mas lembrando que é dentro daquela seguradora de saúde, depende do seu plano de saúde. Exato. Então, se o seu plano de saúde não tem clínica, ele só vai ter algum hospital que dentro desse hospital, por lei, se ele é geral, ele tem que ter X leitos de enfermaria psiquiátrica, você vai só no máximo, então, para as consultas e para o leito psiquiátrico do hospital. Se o seu problema não for resolvido aí,
você precisa de algo mais constante, uma reabilitação terapêutica, tem que ser arrumado com consulta, ou então você vai ser desovado numa das residências terapêuticas aí do SUS, né? Porque uma coisa que é certa é que todo cidadão tem direito ao SUS. Então, quando você não tem esse serviço contratado na rede privada, ele manda você para o que você tem direito automático, que é o SUS, né? Isso é um problema que não existe uma interconexão entre os dois sistemas de saúde brasileiros, o SUS e o suplementar, né? É uma falácia dizer que só tem um. Mentira, tem dois no Brasil. E o privado, ele também dita a quantidade de atendimentos. Verdade. O SUS não dita, não tem limite. Né? O privado, ele tem um limite. Né? Tem um limite de, vamos dizer, de atendimento com o psicólogo. Ele limita. E aí você tem que depois passar por uma nova avaliação de médico para que o médico coloque, né? Quando, na verdade, quem sabe quantas sessões você vai precisar é o profissional que está lhe assistindo. Isso mesmo, verdade. Não estou dizendo aqui que o público ou o privado é melhor ou é pior. Não. Tem limitações de cada um. A gente sabe muito bem também que o privado ele vai oferecer uma hotelaria melhor. Não vamos, né? Mentir. Então, você tem que pesar os dois lados, mas no final das contas é importante conhecer as duas redes, porque você pode sim acabar utilizando as duas. Ou seja, mesmo você que tem um plano de saúde, mesmo que seja qualquer de menor ou maior valor, você pode sim utilizar o SUS. Seja porque entrou pelo SAMU, seja porque o seu plano de saúde não oferecia o serviço que você precisava, no final das contas você pode acabar precisando do SUS. E aqueles que já têm o SUS, a rede é ampla, mas a gente também que existe uma certa limitação, por vezes, do acesso do encaminhamento aos serviços. Mas acho que saber é o primeiro passo. É o primeiro passo para exigir direitos, né? Eu acho que a gente começa por aí. Exato. E aí, eu queria disponibilizar, né, o meu e-mail, eu coloquei aí no chat, tá? Para quem quiser depois entrar em contato para conversar, estou à disposição. Isso mesmo, gente. Eu não estou vendo mais perguntas. Tem alguém que gostaria de fazer um comentário ou pergunta? Antes da gente dar a palavra aqui. Eu acho que você foi bem esclarecedora, Elma. Quando você apresenta a rede, né? Fala dos motivos que podem levar ao encaminhamento para um ou outro serviço. Eu acho que você foi bem esclarecedora. Eu agradeço por você se colocar à disposição aí com o seu e-mail para todos que precisarem. Lembrando também que, para quem é aqui servidor e estudante que está assistindo essa palestra, que o nosso campus também conta com um serviço de apoio psicológico e para servidores também, inclusive, psiquiátrico. Então, se sintam sempre acolhidos pelo campus. E agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. E agradeço muito a Elma por ter se disponibilizado a participar. Eu gostaria que você fizesse agora o encerramento, Elma, para a gente poder fazer a foto final, por favor. Então, agradeço, né, a oportunidade e agradeço o convite a Alex, a você, Camila, né, Alex, maravilhoso, estou esperando você novamente com seus alunos, viu? Né? Então, agradeço bastante. Que bom que a gente formou esse vínculo, né? E espero participar de próximos eventos, tá? Então, fico à disponibilidade de vocês. Esteja certa. Então, gente, muito obrigada, Elma. Eu gostaria que, se vocês pudessem abrir a câmera por alguns minutos, ajeitem o cabelo, botem perfume para tirar a foto. Por favor. Ivanise, não se esconda. Olha, Thaís abriu. Maria Torres. Ó, Thaís já se escondeu, só porque eu falei. Agora. Pronto, gente. Eu vou tirar a foto, tá certo? X, dá um sorriso grande agora, ó. X. Obrigada, então. Tirei já a foto aqui. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, Elma. Acabou sendo mais curto, não é? Esse encontro da gente agora. Até a próxima. Muito obrigada. Até.